Olá pessoal, sejam bem-vindos ao YumiCast, o podcast da Auriba Brasil. E hoje é um dia muito especial, motivo de alegria para nós, pois estamos gravando o primeiro de uma série de episódios que faremos em parceria com a Faculdade de Medicina de Jundiaí. E o tema de hoje vai ser a anemia. Vamos falar sobre os principais tipos da doença, os fatores de risco, como se faz o diagnóstico, tratamento e como podemos preveni-la. Eu sou o Rodrigo Moreira, gerente de comunicação da Auriba Brasil, e está começando o YumiCast. Bom, como sempre, estou aqui hoje na companhia do CEO da Auriba Brasil e América Latina, Fernando Jório. Olá a todos, é um prazer estar aqui, poder gravar esse podcast e trazer esse tema tão importante dentro do segmento de hematologia, com a doutora Marília aqui na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Eu estou muito contente de poder estar aqui hoje, primeiro porque a Auriba é uma empresa que atua dentro da cidade de Jundiaí, atende a região, e também todo o país, a América Latina, e o fato de nós estarmos aqui numa faculdade tão prestigiada, renomada, traz uma importância para o nosso tema científico que a gente quer trazer para vocês hoje. Espero que gostem e que dê certo esse bate-papo gostoso sobre esse tema importante que é a anemia. Legal, Fernando. Também aqui temos hoje Fábio Oliveira, gerente de marketing e customer care da Auriba Medical Brasil. Tudo bem, Fábio? Olá, Rodrigo, tudo bem? Fernando, doutora, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente, ainda mais nesse episódio tão especial para nós, né? Um episódio diferente, diferenciado que nós vamos fazer e falar de um tema tão do nosso dia a dia, né? Nosso costume, né, diário, a hematologia. Muito, muito gostoso, vai ser muito prazeroso. Obrigado pelo convite mais uma vez. Legal, Fábio. E a nossa grande convidada de hoje é a doutora Marília Arcadipani, médica hematologista, que vai estar aqui conosco comentando, falando sobre o assunto da anemia. Doutora Marília, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda ao YumiCast. Muito obrigada, Fábio, Fernando, Rodrigo. Eu agradeço muito o convite. É um prazer conversar com vocês sobre anemia, um tema muito frequente e importante que as pessoas têm várias dúvidas, né? Vai ser bastante interessante. Legal. E antes da gente adentrar, então, no tema da anemia, é realmente um dia hoje de muita alegria para nós, gravando aqui diretamente do auditório Pedro Fávaro, dentro da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Então eu queria pedir para o Fernando comentar um pouquinho mais sobre essa parceria que nós estamos iniciando aqui. É um prazer muito grande estar hoje aqui dentro da Faculdade de Medicina de Jundiaí, um local de grande prestígio, e poder abordar um tema científico, um tema de relevância importante, e vindo ao encontro do que a Auriba faz, a empresa que produz reagentes para a área de hematologia, né, para atender todo o país e outros países que nós exportamos dentro de um grupo mundial muito grande, e poder trazer instrumentos também que detectam com alta qualidade. A gente está aqui nesse momento feliz por essa parceria. A gente está se aproximando, trazendo dentro da faculdade um tema que acreditamos ser muito importante para a população. Eu acho que a informação e dentro da área de saúde sempre é necessário, sempre precisamos buscar mais. E a gente poder vir aqui, a faculdade abrir as portas para nós, para bater esse papo, ter a honra de ter a doutora Marília aqui, que é experta nesse tema. Então, assim, para nós é muito gostoso. E o tema de hematologia é o nosso dia a dia, o que a gente convive, né, na nossa empresa. E trazer isto hoje é de extrema relevância. Esperamos que possamos atender da melhor forma possível, com o máximo de informação para a nossa população. Obrigado. Legal. E Fábio, conta um pouquinho para a gente como que a Auriba tem contribuído com a tecnologia e os produtos dela dentro do campo de hematologia. Rodrigo, como nós falamos anteriormente, né? O nosso dia a dia é hematologia, né? Nós temos outras linhas, mas o nosso grande foco sempre foi hematologia. E a gente pode contribuir com diferentes perfis de laboratório, com diferentes máquinas. Nós atendemos desde pequenas rotinas, pequenos laboratórios, com equipamento com 3 diferenciais, até 5 partes. Uma rotina de 120 testes hora, né, de hemogramas por hora. Então, é o nosso dia a dia, hematologia é o nosso dia a dia. Além disso, a gente também disponibiliza equipamentos de coagulação, hemostasia,
no mesmo perfil, desde os pequenos laboratórios até os grandes. Uma rotina automatizada, né? Totalmente sem necessidade de manual, né, do operador, né? Totalmente autônoma. Então, é o nosso dia a dia, o que a gente gosta de hematologia, e vai ser muito interessante conciliar o que a Auriba oferece e o conhecimento da doutora para a gente mostrar como a gente pode juntar soluções e oferecer a melhor informação para a população. A gente pode dizer, então, que a Horiba, para o setor de hematologia de um laboratório clínico, a gente tem a solução completa para eles, né? Sem dúvida, Rodrigo, sem dúvida. Desde o pequeno laboratório até grandes rotinas. Perfeito. Sem dúvida. Excelente. E agora eu pedi para a doutora Marília, então, primeiro se apresentar para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo de casa e nos ouvindo, e já depois já te emendar a pergunta, então, o que é anemia, né? Muitas vezes a gente escuta falar, eu conheço uma pessoa que está com anemia, teve anemia. Então, já explica para a gente o que é a anemia. Tá. Então, meu nome é Marília Arcadipani. Eu me formei em 2007 pela PUC Sorocaba. Fiz minha residência aqui na faculdade, né? Na Faculdade Legal. de Medicina de Jundiaí, residência de Clínica Médica. Sou de Jundiaí, né? Então, foi ótimo, né, estar em casa. Eu fiz a especialização em hematologia em São Paulo, no Hospital das Clínicas, onde eu fiquei até 2017. Em 2017... voltei para cá, em 2016 eu comecei a dar aula aqui na faculdade, em 2017 saí de São Paulo e vim só para Jundiaí, né? Então, trabalho no hospital da cidade, dou aula aqui na faculdade e tenho o consultório, né? E em 2020 eu terminei meu mestrado aqui também pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, em parte de coagulação. Então, estou muito feliz aqui de conversar com vocês e aqui dentro, onde a gente se sente bastante confortável, né? Legal. Então, isso é bastante legal. Então, né, conversando isso, o que é anemia? Antes da gente falar sobre anemia, é importante a gente saber o que é o glóbulo vermelho, né? Qual a sua função. Perfeito. Então, o eritrócito, né, que a gente chama de eritrócito ou glóbulo vermelho, ele tem dentro uma proteína chamada hemoglobina, e essa hemoglobina que vai ser bastante importante para a função, que é transportar o oxigênio do pulmão para todo o tecido, né? Então, a função principal, a função que a gente tem aí do glóbulo vermelho é essa, levar o oxigênio para o tecido. Toda vez que a gente tem uma quantidade baixa de glóbulo vermelho, a gente fala que o paciente tem anemia, né? Então, na verdade, a definição de anemia é mais numérica, é a quantidade menor de glóbulo vermelho. Né? Então, é isso. Legal. E você poderia explicar para a gente agora quais são os tipos de anemia? Existem alguns tipos, né? Alguns fatores que causam anemia diferentes. Né? Essa pergunta é extremamente importante, né? Quando a gente fala em anemia, a gente acaba colocando um monte de inúmeras doenças num único nome, né? Então, isso é muito importante. Sempre que a gente tem anemia, a gente saber o tipo de anemia para a gente fazer o tratamento correto. Se eu não sei o tipo, nem sempre a gente vai tratar o paciente de forma adequada. Então, a gente pode ter anemias por falta de nutrientes, as carenciais, que a gente chama, que são as anemias onde falta ferro. O ferro é muito importante nessa molécula de hemoglobina. Então, se eu não tenho ferro, eu não vou produzi-la adequadamente, né? A falta de vitaminas, como a vitamina B12, os folatos, eles são importantes na produção do DNA, né? Do núcleo da célula. Então, se eu não tenho a vitamina, eu não produzo a minha célula adequadamente. Então, faltas de nutrientes dão, sim, anemias, né? Eu posso ter anemia porque a minha célula não é produzida adequadamente. Eu nasci com algum defeito nela, como a anemia falciforme. Acho que todo mundo já ouviu falar da anemia falciforme. Então, a anemia falciforme é uma condição hereditária, onde a gente tem uma alteração do formato da célula e a gente vai ter as consequências. Eu posso ter anemias porque o meu glóbulo vermelho vai durar menos do que a gente espera, né? Então, eles são destruídos antes. Então, é que a gente chama de anemias hemolíticas. Então, as doenças autoimunes, o lúpus, por exemplo, é uma doença onde a gente vai ter esse tipo de anemia. E as anemias por doenças da medula óssea mesmo, né? Então, anemia porque falta medula adequada, que são as anemias aplásicas, que a gente chama. Daí, a gente pode ter associações de alteração da série branca, os leucócitos, de plaquetas, ou anemias decorrentes das doenças oncológicas, como as leucemias, os mielomas, né? Então, a gente tem desde falta de nutrientes até doenças oncológicas, englobando aí os tipos de anemia. Então, a anemia falciforme, ela não é um defeito da medula. Então, a medula produz A medula produz normalmente, sim. Só que por algum motivo ela... A gente, né, tem um defeito aí dessa hemoglobina, né? Então, ela
A gente produz o eritrócito normalmente, a célula vermelha, a medula é boa, funciona direitinho, mas aquela célula não tem a forma adequada. Então, por essa alteração da produção da hemoglobina, a gente vai ter um defeito do eritrócito para poder levar tem todas as consequências, então, aquelas crises de dor que a gente ouve do paciente, né? A gente ouve, até engraçado, a gente ouve isso de uma forma bem simples, né? Que a anemia, no caso falciforme, a célula tem um formatinho de foice, Isso. né? Ela vem naquele formato de foice, não aquela célula normal, né? Que redondinha, bonitinha, que a gente vê no microscópio, coisa e tal. Então, isso chama atenção. Quando você vai fazer o teste, né? Você já nota visualmente que tem ali uma mudança até no formato, né, doutora? Da célula, sim, né? Isso é muito importante pra gente, porque se tem uma anemia e já tem a descrição da forma de foice, a gente já pensa no tipo da anemia falciforme. Exato, então, essa descrição ajuda demais a gente aí no dia a dia. Exato. Ô, doutor, até aproveitando, né, como são inúmeros casos, inúmeros tipos de anemias, né? Como que é feito a identificação? É tudo via exame de sangue, né? Como você falou, a falciforme eu creio que o pessoal do laboratório já põe alguma observação no laudo para vocês terem esse direcionamento. E as demais também? É pelo resultado? É pelo... A história do paciente ajuda muito a gente, né? Então, quando o paciente chega pra gente com sintomas de anemia, a gente vai fazer várias perguntas, ele nos conta várias coisas que vão ajudar a montar esse quebra-cabeça, né? Então, a história que o paciente conta, as alterações que a gente acha no exame físico, faz a gente ter algumas hipóteses, mas o hemograma é fundamental. Então, o hemograma não mostra só o valor, mas ele vai mostrar várias informações, como o tamanho da célula, o formato, a coloração, essa descrição do que foi olhado. Isso vai ser fundamental para a gente pensar no tipo da anemia. Isso ajuda muito. Direcionar isso. Anemia, né? Até para pedir os exames subsequentes, né? Então, com uma boa história, um bom exame físico, um hemograma adequado, a gente não precisa pedir inúmeros exames, a gente consegue direcionar para confirmar aquele diagnóstico, qual o tipo, e pensar no melhor tratamento. Eu vou até aproveitar e puxar um pouquinho para a nossa área, né, do laboratório, a importância do hemograma bem feito, né? Detalhar quem foi encontrado, né? Sabe que muitos só põem o resultado em si, não põem o que foi observado numa lâmina. Isso faz falta, né, pro médico. A gente até fala aqui com os alunos, né? Que eu vou ficar muito feliz se eles souberem ler um hemograma. O objetivo nosso, se for esse, a gente já consegue aí atingir uma quantidade muito grande de diagnósticos corretos. Porque não adianta só olhar o valor de referência. Se a gente não ler o que está escrito bem pequenininho, interpretar aquilo, a gente perde muitos diagnósticos importantes, né? E o hemograma é interessante porque quando faz uma avaliação também qualitativa, né, doutora? Como a doutora mencionou, você comenta alguma coisa, né? Não só coloca o número quantitativo, ajuda para o médico, né, a chegar num diagnóstico. Até a característica da célula, o formato que a gente acabou de brincar aqui, formato em foice, né, esse nome pejorativo que a gente fala da falciforme, mas tudo isso ajuda, né? Tudo ajuda, da forma que você faz e o quanto você pode agregar ali de informação qualitativa. Ajuda demais. A doutora comentou, né, que para fechar o diagnóstico, né, você também considera a clínica do paciente, né, o histórico que ele está te contando. Eu te perguntar isso, quais são os principais sintomas, então, da anemia? Então, os sintomas mais comuns, né, mais clássicos da anemia é um cansaço inexplicado, o paciente tem uma fadiga, ele não consegue mais fazer as coisas do dia a dia igual ele fazia antes. Então, antes a gente chegava na faculdade, subia até o terceiro andar de escada. Eu não vou mais conseguir fazer isso, eu vou ficar cansado, vou parar na metade do caminho. Então, eu posso ficar mais branco, alguém fala, dependendo da causa, como na anemia falciforme, eu posso ter o olho amarelado, né, que é a icterícia, nas anemias hemolíticas eu também posso. O coração acelerado, ataque cardíaco, então são sintomas bastante comuns. O sintoma vai variar também se a minha anemia foi instalada rapidamente ou não. Então, um paciente que tem uma hemorragia, uma anemia hemolítica, ele tem uma queda de hemoglobina muito rápida. Então, o paciente é muito sintomático. Ele não vai subir um lance de escada. Ele vai ficar muito cansado, fadigado, pode ter tontura, até desmaios, né? Já o paciente que tem a anemia vindo lentamente, a gente consegue ter mecanismos de adaptação. Então, o corpo consegue se adaptar àquele valor um pouco mais baixo. Então, os sintomas dele são muito inespecíficos, muitas vezes até confundindo com outras doenças, né? Então, esses são os mais comuns. E daí, cada tipo de anemia vai nos dar algumas informações, né? Então, o falciforme pode ter icterícia,
paciente com falta de vitamina B12 pode ter formigamento de mãos, pés, pode ter a língua, que a gente chama de língua careca, uma língua sem as velocidades adequadas. Então, cada tipo vai ter uma característica principal, né? Interessante. E com relação ao diagnóstico, né, nós já comentamos aqui que ele é feito através do hemograma, né? E o hemograma, vocês comentaram, desde que seja bem feito, ele é necessário somente o hemograma para fechar o diagnóstico ou é necessário algum exame complementar? O hemograma vai me dar o diagnóstico de anemia, né? É Então, possível fechar o diagnóstico sim, a com o hemoglobina hemograma. menor que 12 na mulher é a anemia. Se eu tenho 11, eu tenho diagnóstico de anemia, né? Mas com ele, né, adequadamente, feito de forma correta, e todas essas, né, avaliação clínica, exame físico, daí vai nos direcionar para os exames subsequentes, para a gente poder pensar na causa da anemia, mas o hemograma que me dá o diagnóstico. Até complementando como a doutora falou, né, Rodrigo? Ela comentou as causas que podem levar a uma anemia. Então, por exemplo, uma anemia por deficiência de ferro, né? Essa dosagem no exame bioquímico pode ajudar também o médico a enxergar isso, né? Perfeito. Anemia por deficiência de ácido fólico pode também, em exames, ajudar a médica, né, a poder chegar ao diagnóstico mais completo e rápido, né? Ou vitamina B12, dosagem também de vitamina B12. Outros tipos de exames agregam, né? Eles auxiliam também para não só apenas detectar a anemia, saber qual é a causa daquela anemia, né? E o médico poder fechar o diagnóstico e dar o tratamento adequado. Perfeito, perfeito. E dentro desses tipos de anemia que você comentou com a gente, quais são os mais prevalentes hoje, assim, que você mais vê? As causas nutricionais, né, acabam sendo as mais comuns, né? Não por falta de ingesta, mas porque várias doenças causam. Então, acredito que a anemia, que todo mundo, quando fala em anemia, todo mundo pensa falta de ferro, né? Que primeiro vem na nossa cabeça, por ser a mais comum, realmente, e tem Mulheres várias grávidas, causas. né? Então, Mulheres gestação, né? Então, é fisiológico, é normal a gestante precisar suplementar, porque faz parte, ela vai precisar ir dar o ferro pro feto, Tá dividindo né? Para ali os dividir, nutrientes sim. ali, né? Então, só o que eu como não vai, né, conseguir. Então, doenças, desde hemorragias até doenças mais simples, que podem sangrar, menstruação na mulher é a causa mais comum, né, de anemia por falta de ferro. Então, são coisas muito rotineiras. Pacientes que não comem adequadamente, né, alimentos com ferro. Então, quando a gente pensa em anemia, a causa nutricional mais comum é falta de ferro. As deficiências de vitamina B12 não são infrequentes da gente ter. Então, pacientes que não se alimentam de, né, alimentos de origem animal vão ter deficiência de B12. Tanto que os vegetarianos, veganos precisam sempre suplementar, senão eles vão apresentar uma anemia. Sim. Então, as nutricionais acabam sendo as mais comuns e as que a gente mais tem contato aí no dia a dia, inclusive não necessariamente só hematologistas, né? Porque todas as doenças vão ter uma manifestação de anemia. Mas as doenças nossas, né? Então, alterações da medula óssea não são as mais frequentes. A maioria é de outras doenças mesmo. E pelo que eu entendi, não sei se eu estou correto, mas essas anemias que você citou, elas são tratadas com reposição de nutrientes, Sim. basicamente. Sim. Né? Eu entendo que é falta de deficiência de vitamina, deficiência de ferro, né? Sim. Já na falciforme, anemia falciforme, ela tem um tratamento específico? É identificado quando a criança é pequena. Isso. Né? Hoje, o diagnóstico já está no teste do pezinho, né? No pezinho. Então, ao diagnóstico, a gente já sabe, a gente vai avaliar se tem presença de foice ou não. Então, a gente já tem um diagnóstico. Então, e a história familiar é muito importante para a gente. Hoje, a gente não dá para falar que eu tenho uma cura da doença. Existe já algumas indicações de até de transplante de medula para isso. Mas a gente tem, sim, um bom controle da doença e uma vida sem as crises que a gente, né, não gosta. Então, a gente tem medicamentos, necessidade de transfusão em alguns momentos e a necessidade de suplementar também, né? Porque toda vez eu tenho uma produção adequada, muito grande. Se eu não tiver nutrientes adequados, a gente piora a anemia, né? Interessante. É muito interessante essa questão do tratamento. Imagino, né, a gente falando dos fatores de risco, né, que, como a gente falou, a alimentação é uma delas, né, dos tipos nutricionais, como você comentou. E para os outros tipos, existem alguns outros fatores de risco, como tabagismo, sedentarismo, esse tipo de
para tabagismo e sedentarismo, para anemia a gente não tem, mas uma alimentação adequada, mas isso vai ser importante para prevenir doenças que podem dar para anemia, né? Então, uma vida saudável, sim. fazer exames regulares são fundamentais. Tratar, então, por exemplo, um paciente que tem hipertensão, diabetes não controlada, que vão ter uma doença renal, a doença renal leva à anemia. Então, esses fatores são importantes porque as doenças que eles podem dar vão provocar anemia. Então, Muitas coisas levam à anemia. sim, Levam, né? Então, uma vida saudável sempre vai ser importante na prevenção. Legal. E para os tipos de anemia nutricionais, o tratamento são a suplementação, né? Esse acompanhamento. E para as outras anemias, por exemplo, a falciforme, é um tratamento medicamentoso? Como é feito? Aí ele é várias formas, né? O mais importante é o paciente conhecer a doença, explicar ao paciente. Então, a gente tem que tratar o paciente para ele não ter as crises. Então, o conhecimento da doença é muito importante. Vacinação, porque a infecção leva à crise, então a vacinação é muito importante. Hidratação é muito importante. E o conhecimento porque muitas vezes ele consegue manejar a crise em casa e sem precisar ir para o hospital. Então, por isso é bastante interessante o paciente conhecer os principais sintomas e já começar o tratamento em casa, que a gente orienta aí na consulta. E a consulta ambulatorial frequente. Isso é super importante para a gente conseguir ajudar o paciente. Legal. Doutora, aproveitando, as anemias hemolíticas, tem alguma causa, assim, principal? A nutricionais a gente sabe que é falta de ingestão de alguns nutrientes. Mas na hemolítica, tem alguma razão? A hemolítica assim, a gente acaba dividindo em 2 grupos principais. Uma, que o meu glóbulo vermelho tem algum defeito, a falciforme é um exemplo. E outra, por exemplo, é as anemias onde eu faço anticorpo contra meu eritrócito, como as doenças autoimunes, que é o lúpus, né? Então, pacientes com uma doença de base autoimune, existe um risco maior, tem uma chance maior de desenvolver a anemia hemolítica autoimune. Então, dependendo da doença, é um paciente que tem um risco e sempre deve conhecer os principais sinais, sintomas para procurar ajuda, se tiver, né? E nesse caso é possível controlar a doença? Sim, com o tratamento da doença de base, né, o tratamento da anemia, a gente cura. A gente trata e o paciente fica sem anemia e muitas vezes sem a medicação, inclusive. Na dosagem do hemograma também é interessante, né, doutora, observar plaquetas, né? Sim. Volume de plaquetas, né? Que eles são importantes porque se tem um volume muito baixo, já é indicativo ali que haja uma possibilidade do paciente estar entrando em anemia, ou já está em anemia, alguma coisa nesse sentido, não é? Então, o hemograma, a gente, olhando como um todo, ele é bastante importante para pensar no tipo. Toda vez que o paciente, às vezes, vem para hemato, eles colocam no Google e vem sempre leucemia, as doenças oncológicas, eles vêm muito preocupados, né? Então, o hemograma ajuda. Então, se eu tenho uma anemia, um tipo de anemia, a gente fala, fica tranquilo, não é leucemia. Posso não saber agora qual é o tipo, mas eu sei que não é. Então, a avaliação da plaqueta, dos leucócitos vão me dar informações muito importantes. Se a anemia anemia de causas da medula, podem cursar com alterações de plaqueta, alterações do volume plaquetário, alterações de leucócitos, daí me faz pensar mais em doenças da medula óssea. Perfeito. É bem interessante. O hemograma traz muita informação. Muito. Né? Acho que é o exame mais pedido, na verdade, na prática, né? E vai direcionar para vários Sim. caminhos, né? Como seguir, como tratar. Né? É bem interessante. Como o Fernando falou, né? Pelo hemograma você pode ter indícios de diversas doenças, depois ir investigar mais, melhor, né? Ajuda muito. Mas você tem um start ali pelo... Eu digo que é o principal, talvez o principal teste de triagem, né? Básico, né? Tem gente que brinca, né? Se o seu hemograma tá normal, você quase ganha um atestado de saúde. Porque muitas coisas vão mudar. A primeira coisa pode ser o hemograma mesmo, né? É verdade. Doutora Marília, a gente recebeu algumas perguntas, né, durante a semana. Inclusive, a gente faz a divulgação interna na empresa do podcast. E as pessoas nos enviaram algumas perguntas aqui. E aí, uma delas é com relação aos sintomas, acredito que você já comentou, né? Que é realmente esse cansaço, né? Acho que é o principal É o mais comum. Esse cansaço, mas seria sem nenhum esforço, né? Isso. Nenhum esforço justificável, vamos dizer assim. Eu faço o meu dia a dia, minha rotina do dia a dia me cansa. Então, não é que eu vou fazer algo a mais, não. A rotina do dia a dia cansa e não é comum. Então, esse cansaço inexplicado, falta de vontade de fazer as coisas é o mais comum da anemia.
Então a pessoa, né, que está nos ouvindo aí conhece alguém ou está sentindo alguma coisa assim, é bom procurar um médico e investigar isso, pedir um hemograma, né, para que você pode estar aí com algum problema aí De anemia. de anemia. Né? Exato. E a segunda pergunta seria com relação à cura. Existe completamente a cura para anemia? A gente tem muitos tipos de anemia, igual a gente Isso, conversou, né? sim. Então, tem cura sim, né? Então, as anemias por falta de nutrientes, a gente suplementa. As anemias da gestação, anemia até as doenças oncológicas, né? A gente tem que tratar a doença de base para a anemia se resolver. As anemias hereditárias, como a falciforme, muitas vezes eu não vou ter a cura da doença, né? Mas a gente vai ter o controle com uma qualidade de vida boa, com uma vida normal. Ele vai aprender a viver com a doença e com um tratamento adequado, né? Então, para a gente falar, existe sim cura? Claro, vai depender bastante do tipo de anemia que a gente está falando. A grande maioria, sim, tem sim. É importante o quanto antes também se detectar, né? Isso é pra muito poder, importante, né, sim. O diagnóstico precoce, né? Você ter o hábito de fazer o check-up, os exames. É até isso para é evitar uma importante. transfusão desnecessária, Exato. né? Então, é muito Isso importante. mesmo. Isso mesmo. Só uma outra pergunta. Eu creio que não tem idade para aparecer anemia, né? Depende da falta de nutrientes. Mas tem alguma predominância maior em uma certa idade mais avançada? Na infância é comum, porque a gente precisa de muito nutriente, o corpo está crescendo, se desenvolvendo. Por isso que é comum a gente suplementar ferro, Sim. né? No bebezinho, na criança. Então, a falta de ferro, por falta de nutrientes, mesmo por falta de ingesta, é o mais comum na infância. Correto. E em alguns momentos da vida, como a gestação, né? Então, são essas fases mais comuns. A falta de vitamina B12 vai depender do seu hábito alimentar e algumas doenças. Por exemplo, pacientes que não têm um estômago, não tem uma parte, daí é muito frequente a gente ter a falta de vitamina B12. Correto. E creio que seja um tratamento constante, né? Sim. Não vai só suplementar nesse momento, porque se parar, ele volta a apresentar. Né? Por Tem que isso, ser uma essa é coisa- super importante. A gente, toda vez que tem falta de ferro, eu preciso saber por que faltou o ferro. Então, é isso que você falou. Se eu só suplementar, eu não vou tratar tanto a causa da falta. Então, eu posso faltar ferro porque eu não como adequadamente. Então, eu suplemento e tento ajustar a dieta. Posso faltar ferro porque eu tenho algum sangramento. Então, seja ele menstrual ou tem uma doença oncológica, por Não exemplo. absorve adequadamente o Então, ferro. isso, tem doença celíaca, não absorve. Então, dependendo da causa da falta de ferro, podem fazer suplementar e tratar isso para eu não precisar suplementar para sempre, né? Para melhorar. Legal. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio. Foi muito legal, doutora Marília, bater esse papo com você, muito esclarecedor. Eu queria pedir para você deixar então o seu contato para todos que estão nos vendo, nos assistindo, que quiserem entrar em contato com você, tirar alguma dúvida. Você pode falar para a gente. Como é que eles Claro. fazem para entrar em contato? Bastante interessante, gostei bastante de estar aqui com vocês, foi ótimo. Então, eu vou deixar o meu e-mail e o telefone do consultório. Meu e-mail é malcadipani@uol.com.br e o telefone do consultório é 4521-8650. Legal. Depois a gente vai estar na Colocar tela na- também para todos aí Obrigada. poderem Ótimo. acessar. Né? Fernando, Fábio, obrigado pela companhia. Mais esse episódio. Foi muito bom o bate-papo. Sim. Estou muito feliz de estar aqui, repetindo o que eu falei no início. É um prazer grande tocar nesse assunto e eu acho que a gente conseguiu, com a doutora Marília aqui, poder abordar um tema tão importante e trazer mais informações para a população. Muito obrigado, doutora Marília. Obrigado, Fábio, Rodrigo. Foi muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutora. Deixar bem claro, assim, bem simples de entender os tipos de anemia para a população, para orientar, né, dar uma indicação do que pode estar ocorrendo. E acho que foi muito, muito prazeroso e muito esclarecedor. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fernando. Obrigado, doutora Marília. Eu queria também, em nome da Roriba, agradecer à Faculdade de Medicina de Jundiaí por abrir as portas, acreditar em nosso projeto, né, do podcast. Agradecer toda a reitoria, o time de comunicação, a doutora Marília. E agradecer a todos vocês que nos acompanharam até o final desse episódio. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com aquela pessoa que você imagina que poderia se interessar. Se você conhece alguém que tem anemia, alguém que está sofrendo desses sintomas que nós citamos aqui, faça com que o nosso conteúdo alcance o maior número de pessoas. Deixe seu comentário, curta e nos siga em nossas redes sociais para sempre estar atualizado em primeira mão sobre as novidades da Roriba e sobre a agenda dos próximos episódios. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau!